Mais um vídeo aqui de Sem Ser Live. Não é de leitura, porque afinal eu já trouxe a leitura do capítulo 16. Mas esse vídeo aqui eu vou fazer uma análise e comentar sobre se o Caleb pode estar vivo ou não. E o porquê o Caleb está morto e por que ele vai voltar. Sim, eu acredito que o Caleb vai voltar porque ele precisa voltar. Mas como isso vai acontecer? Vou comentar as minhas teorias. Além disso, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem. Além disso, mais uma coisa. Vamos estabelecer uma meta aqui. Essa meta é o seguinte. A cada 20 ou mais likes, eu vou escolher 3 comentários aleatórios dos vídeos. E nisso, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver, né, as teorias dos outros. Então, não vou fazer isso com Sensei Life, com One Piece e também, né? Com Sensei Life e One Piece e também com Blue Lock. Então, vamos para o vídeo. Eu não vou ler porque a gente já sabe do que aconteceu. E quem não viu, vai lá ver no vídeo de leitura. É o seguinte. O capítulo começa, né, com o diálogo entre o Caleb e o Noah. Do Caleb com o Diego, com o Noah não. Nesse flashback aqui, onde eles estão nessa área de treinamento aqui, né? E o capítulo é exclusivamente de luta, né? Teve bastante porradaria, teve bastante luta. Temos o próprio Diego, né, reclamando sobre seus sentimentos e como foi a experiência dele com a traição do Caleb, né, envolvendo o Chris. A gente não tem muito o que comentar, né, sobre isso aqui, porque é mais porradaria, é mais uma parte sentimental. Só que o que? Nesse coisa toda aqui, desse capítulo, temos o seguinte. Temos algo bem legal, que é o que? A frase que o Diego fala aqui, né? Cadê? Porque fala alguma coisa, merda. E isso aqui eu tinha comentado no capítulo, na leitura, que desde que essa luta começou, o Caleb não está falando nada. Ele ficou calado o dia todo, calado, né, o capítulo todo ao longo dele. E o que acaba acontecendo? Quando o Caleb, infelizmente, acaba morrendo aqui, ele acaba morrendo, alguns dos comentários dizem que ele poderia ter usado, né, o seu poder para ter, né, criado uma ilusão. E aqui que vem. Se a gente se lembra muito bem no capítulo 3, quando o Caleb luta, né, tem aquela mini luta que não dá para ser chamada de luta, mas é uma pequena luta bem curta com a Deleite. O que acaba acontecendo? Ela tira na perna dele, só que o que? A gente vê que a perna dele começa a se desfazer, como fosse uma poeira, literalmente uma ilusão. E isso não acontece. E lembramos que quando uma ilusão do Caleb é atingida, ela começa a se desfazer imediatamente. Isso foi com a Adelaide. Quando a Adelaide atira na perna dele, a ilusão se desfaz. Quando ela descobre que o poder no Caleb é uma ilusão e ela chuta, também a ilusão se desfaz de uma vez. Contra os mercenários, isso também acontece. Além disso, não teria como o Diego ser afetado pelo poder do Caleb, porque o Diego já se acostumou e já considerou as ilusões do Caleb um obstáculo, e já superou esse obstáculo. Então sim, Diego não foi afetado e não viu e não atingiu uma ilusão, mas sim o próprio Caleb, que está vivo. Estava calado porque estava se culpando, então não era uma ilusão, isso aqui tudo. Então, né, isso aqui, né, eu não tenho que muito comentar porque afinal é um capítulo de leitura, mas só que eu queria deixar esse ponto em claro, que sim, o Caleb morreu e não é uma ilusão. Então, agora, né, vem a minha teoria, que é o quê? Temos uma página vazada. Acho que vocês podem confirmar aí, né? Se for o próprio autor que disponibilizou essa imagem, que é uma imagem que temos a Mortos e o Caleb no mundo inverso, ali no mundo inverso, né? Eu vou deixar essa imagem na tela quando eu estiver editando para vocês verem, né? Aí vocês confirmam se é verdade ou não. E lá temos a Mortos e o Caleb lá, e ela diz para o Caleb: bem-vindo à dimensão inversa. E lá a gente tem o Caleb, e ele está vivo. E a gente sabe como funciona o poder, né, da Mortos. Quando ela morre, ela vai para essa dimensão, e se ela conseguir escapar, ela volta. Enquanto suas feridas estiverem se regenerando, ela fica imortal. Então, essa página vazada, além disso, temos outra página vazada, que é uma página que está o Noah e um outro membro da Sifne. Eles dois estão conversando sobre ali o sentido ali da vida. Então,
Mais ou menos algo assim. Então é isso. Então pode acontecer. Podemos ter, nesse próximo capítulo, no capítulo 17, o Diego indo-se embora e escapando, né, das mãos do Noah, porque se o Noah vê isso e o Diego estiver perto, o Noah vai tentar matar o Diego e dar mortos. Podemos ter a mortos, tentando salvar o Caleb, ali indo, levando ele para a dimensão inversa e tentando salvar ele. E nos melhores do caso, ali pra gente ter mais ação, o que? Temos o Diego indo embora, o Caleb e a Mortis vendo o Noah e a Mortis vendo o Caleb morto, e o Noah indo atrás do Diego, tentando caçar o Diego para vingar a morte do Noah, para vingar a morte do Caleb, enquanto temos a Mortis tentando salvar a vida do próprio. É isso que eu acredito, essa é a minha teoria, com base, né, nessa análise do capítulo e o que a gente viu ali, né, a leitura, como também nessa página vazar, né? Então, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem. Além disso, deixe o like ou comentário de vocês, suas teorias, porque, né, ela pode aparecer num vídeo, né, tanto de Blue Lock, né, como também, né, num vídeo ali, né, de leitura, né. Quando estiver lendo o capítulo 17, quando lançar, eu vou, né, deixar o comentário de vocês aqui, né, para vocês poderem teorizar e torcer para a teoria de vocês serem confirmadas. Então,